Olá pessoal, retornamos aqui com mais uma videoaula. Hoje falaremos sobre os fenômenos ópticos. Bem, primeiro vamos definir o que vem a ser um fenômeno óptico. O que eu compreendo como fenômeno óptico são fenômenos como a reflexão regular, a reflexão difusa, a refração e a absorção. Vamos falar sobre cada um deles. Primeiro sobre a reflexão regular. Bem, na reflexão regular é quando você tem uma espécie de espelho regular, o que a gente chama de espelho regular. Os raios de luz que chegam paralelos na superfície desse objeto, eles são refletidos também de maneira paralela. Bem, decorrente da reflexão regular, você pode observar uma imagem refletida idêntica à imagem original. Um exemplo aí de reflexão regular é o nosso espelho plano que todos nós temos em casa, né? Que a gente se olha todo dia. Você consegue se ver perfeitamente no espelho porque o espelho reflete a luz de maneira regular. A reflexão irregular ou reflexão difusa, né, tanto faz, é aquela que os raios chegam paralelos ao espelho, mas eles são refletidos de maneira não paralela. Eles são refletidos de maneira irregular. Essa reflexão difusa, ela acontece porque o espelho ele não é perfeitamente polido ou porque ele não é perfeitamente plano, que a gente pode observar aí na imagem. Nós temos um exemplo de reflexão irregular ou reflexão difusa quando você vê, por exemplo, um objeto refletido na água. Quando a gente observa um objeto refletido na água, você pode perceber que não é uma imagem perfeita que você consegue ver do objeto. Na verdade, você consegue ver uma imagem distorcida, porque você tem ali uma reflexão irregular. Refração regular e irregular. O que vem a ser a refração? A refração é o desvio que a luz sofre quando passa de um meio para o outro. Certo? A luz, quando ela passa de um meio para o outro, ela sofre um desvio. É esse desvio que eu chamo de refração. Bem, quando o desvio acontece de maneira que os raios luminosos continuam paralelos, eu digo que é uma refração regular. Por outro lado, quando esse desvio acontece de tal maneira que os raios saem de maneira não paralela, então você vai ter uma reflexão então você vai ter uma refração irregular. Bem, nós temos uma refração regular quando você observa, por exemplo, um copo com água e um lápis dentro, por exemplo. Você tem a noção de que o lápis está quebrado. Na verdade, o lápis não está quebrado. O que você observa como sendo a quebra do lápis é, na verdade, o desvio da luz, o desvio que a luz sofre quando passa da água para o ar. Você está no ar, o lápis está na água. Então a luz sofre esse desvio. Percebam que, embora ela sofra esse desvio, o lápis ele continua reto como ele é. Então você tem aí uma refração regular da luz. Por outro lado, quando você observa, por exemplo, as raias do fundo da piscina, as raias são retas, mas você não consegue vê-las retas perfeitamente. Você vê elas toda retorcida, vamos dizer assim. Por quê? Porque a refração da luz, nesse caso, é uma refração irregular. Então, como consequência, você tem a formação de uma imagem irregular. O que a gente pode perceber que houve a refração da luz porque a luz passou da água, já que a raia está dentro da água, né, para o ar, já que você está olhando de fora, você está no ar. Bem, falaremos então sobre absorção. O que é a absorção da luz? É quando a luz chega num determinado meio, quando ela se choca num determinado meio, e ela, entre aspas, morre ali. Ou seja, entre aspas, ela fica absorvida naquele meio. Nem reflete, nem refrata, certo? Então isso aqui é uma absorção da luz. Onde é que você vai ter uma absorção perfeita da luz? Quando você pega um corpo negro e ilumina ele com a lanterna, por exemplo. O corpo negro ele vai absorver toda a radiação da lanterna, toda a luz da lanterna, e com isso não vai haver reflexão daquela luz, nem vai haver refração. Bem, finalizamos aqui então mais essa videoaula. Em seguida a gente retoma com os nossos próximos tópicos desse assunto.